Bom dia! Nós estamos numa série de devocionais falando sobre a história de Lucas, capítulo 7, nos 10 primeiros versos, que conta a história maravilhosa de um centurião romano que está com o seu escravo, com o seu servo muito enfermo. Então ele manda que líderes judeus vão até Jesus e peçam a Jesus para ir até a casa do centurião curar o seu servo. Quando Jesus se aproxima da casa, o centurião manda que amigos dele falem com Jesus. E eles dizem assim: o nosso amigo diz que não se sente digno que o Senhor entre na casa dele, mas que diga uma palavra daqui de fora, e somente uma palavra, dita pelo Senhor, será capaz de curar esse enfermo. Então Jesus diz: uau, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Esse centurião fez Jesus ficar admirado com a sua fé, porque ele creu sem ver. É muito fácil nós vermos e crermos, mas bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Os discípulos de Jesus tinham visto Jesus fazer muitos milagres e maravilhas. Então esses não tinham o direito de duvidar do poder de Jesus, do que Jesus é capaz de fazer. Mas aquele centurião, ele não era discípulo de Jesus, ele não acompanhava Jesus, porque ele era um centurião romano, uma autoridade romana. Ele tinha uma religião romana, o paganismo de Roma, que ele era obrigado a cultuar. Mas ele, mesmo sem ver, creu de todo o coração que se Jesus dissesse apenas uma palavra, mesmo à distância, ele poderia curar o seu servo. E isso me faz lembrar imediatamente a história de Tomé. Você lembra? Descrita lá em João capítulo 20, que Tomé não estava presente junto com os outros discípulos quando Jesus apareceu ressurreto para eles. Então eles contaram para Tomé e Tomé duvidou. E Tomé disse: não, eu preciso ver para crer. Se eu vir as suas feridas, se eu tocar nas suas feridas, então eu vou crer que é ele mesmo que apareceu, que ressuscitou. Mas então Jesus aparece no meio deles, Tomé se prostra, e Jesus declara isso: bem-aventurados os que não viram, mas creram. E eu te faço essa pergunta confrontadora: você precisa ver para crer? Ou você crer sem ver? Você já viu pessoas que dizem assim: Senhor, eu faço essa oração agora. Se o Senhor operar esse milagre, então eu vou te seguir. Então eu vou saber que o Senhor é Deus. No fundo a pessoa está dizendo assim: eu só vou seguir esse Deus que pede que o sigamos, que ordena que o sigamos, se ele demonstrar verdadeiramente o poder dele para mim. Que não seja assim comigo e com você. Que nós sejamos esses bem-aventurados. Que nós sejamos esses que deixam Jesus admirado com a fé, crendo que somente pelo poder da palavra dele tudo pode acontecer, que nada é impossível para Deus. Por isso que hoje aqueles que creem em Jesus de todo o coração e seguem a Jesus, esses são necessariamente bem-aventurados. Porque nós não vimos Jesus em carne e osso aqui nessa terra. Nós não vimos ele falar conosco de voz audível, mas nós lemos a palavra e mesmo sem ver, nós cremos. Que seja assim com você, que você tenha esse nível de fé, que jamais você precise ver para crer, mas que você creia sem ver. E então, aquele que crê sem antecipadamente ver, acaba vendo, percebendo e experimentando dos milagres e maravilhas do Senhor. Que Deus te abençoe assim, em nome de Jesus. Amém.